detalhe claro aqui é que o Eterno ele não deseja aí o louvor e a adoração de medrosos, mas ele exige uma verdadeira adoração de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então saiba, meu irmão, que Deus ele não deseja o louvor de gente medrosa, gente que fica aí estupefata porque vem milagres acontecendo, mas ele deseja o louvor de gente que crê realmente em sua palavra. Então é uma adoração de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Crentes que não adoram por medo do inferno, nem por medo da morte, e muito menos por medo do juízo final. Uma adoração que vem da alma, não de uma mente religiosa que tem medo do juízo final, do medo do inferno, medo das coisas que vão estar acontecendo no período tribulacional. Ele quer uma adoração genuína, ele quer uma adoração verdadeira de um povo santo que entende a sua palavra, mas de uma mente convicta, de alguém que de fato ouviu o Evangelho e, em segundo lugar, entendeu o Evangelho. Alguém que verdadeiramente entendeu o significado da cruz. E sabe por que Jesus foi para a cruz. E se ele entende o significado da cruz, ele é tomado de um sentimento aí de devoção, um sentimento tão grande aí de agradecimento, que ele sabe por que ele está agradecendo, ele sabe por que ele está adorando, ele não está adorando por medo, ele está adorando por convicção. O louvor de alguém que percebeu o quão sujo e depravado o homem se tornou depois da queda no Éden. E o quão puro e santo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro ele nos diz que importa que aqueles que adoram o Pai sejam santos, como é santo o teu Deus. E se Deus é santo, nós devemos ser santos também. Então, eles entendem o quão depravados se tornaram depois da queda e por isso necessitam de Jesus Cristo. E, portanto, é uma pessoa que entende a sua deficiência e por isso louva e engrandece o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo em agradecimento. Não por medo, mas certo e entendido, sabendo que se nós não fôssemos pecadores, não seria necessário que Cristo fosse para a cruz. Então é uma análise, uma reflexão que eu passo para vocês nesse dia. Reflita por que você está adorando a Deus. Você está com medo da grande tribulação? Você está com medo da morte? Você está com medo do inferno, do julgamento final? Está com medo dos seus pecados aparecerem ali quando aqueles grandes livros forem abertos? Ou você está louvando a Deus porque você entendeu a palavra? Porque você entendeu o quão sujo você é, o quão deficiente você é diante de Deus. E por isso que você necessita de um Salvador. E por isso que Cristo foi para a cruz. Então, se nós não fôssemos pecadores, não seria necessário que Cristo fosse para a cruz. Mas por causa dos nossos delitos e pecados, que são muitos, foi que Ele morreu. Ele tomou o nosso lugar. Porque os criminosos somos de fato nós, os seres humanos. Como eu dizia em outra exposição, não foi Cristo que comeu do fruto proibido. Não foi Cristo que desobedeceu a Deus. Pelo contrário, quando ele veio aqui a esta terra, o único ser humano que conseguiu cumprir de fato a lei e obedecer a Deus em todos os seus 10 mandamentos foi ele. E desta forma, em obediência, ele foi para a cruz. Ele poderia ter abdicado, ele poderia ter entregado o ser humano para a morte, mas ele, em um ato de reverência diante do Pai, ele foi para a cruz e se entregou por mim e por cada um de vocês. Aquele que é limpo, aquele que é puro, aquele que não tinha nenhuma mácula. Ele tomou toda a nossa sujeira, colocou sobre ele e foi para a cruz. Então é necessário nós entendermos o quão depravado é o ser humano e o quanto o ser humano necessita de um Salvador. Os criminosos somos nós. Quem merecia a cruz são os seres humanos. Não foi Jesus que foi merecedor da cruz. Os únicos que mereciam a cruz foram os seres humanos. E Cristo tanto nos amou que ele se entregou primeiramente à cruz, aos cravos, ao maldito chicote romano, aquele azorrague de cordas, que ora tinha ali nas suas pontas artefatos de madeira, ossos de animais ou artefatos de metal, que quando batia na pele, arrancava a pele da carne. Esse era o chicote que chicoteou o nosso amado Salvador Jesus Cristo, maldito chicote. Maldito chicote que o lombo que merecia eram os nossos lombos, não o lombo dele. E desta forma, devemos entender o porquê nós adoramos.
Ele se entregou à cruz, aos cravos e ao maldito chicote romano em nosso lugar. Essa sentença era nossa. Portanto, louve o nome do Senhor Jesus Cristo por essa obra tão grandiosa que ele operou ali na cruz do Calvário. Foi a maior obra que ele fez. A criação não se compara à obra de salvação. O ser humano não se compara à obra de salvação. O mais da revelação divina é a morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que é puro, morrendo pelos ímpios. Aquele que é justo, aquele que não cometeu pecado, se entregando por aqueles que eram merecedores da cruz. Aqueles que são merecedores do inferno, mas que por conta da morte substitutiva do nosso amado Salvador Jesus Cristo, a ira do Pai foi aplacada. E nesse sentido, nós somos salvos por Deus, da ira de Deus e salvos para Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. E deste modo, eu conclamo a vocês que louvem o nome do Senhor por essa obra tão gloriosa, porque foi a maior bênção que Ele poderia nos dar, a sua vida em resgate da nossa.